Olá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico daqui a pouquinho e desde já quero dar as boas-vindas para os irmãos que estão chegando aqui conosco. Eu acredito que não chegou ninguém ainda, chegou uma pessoa aqui. Nós vamos dar início ao nosso estudo semanal, conforme nós fazemos toda semana, nosso tempo de aprendizado da palavra de Deus, nosso tempo de crescimento e edificação na palavra. Enquanto nós aguardamos os irmãos chegarem, você pode compartilhar essa live aí, você pode convidar amigos para participarem com vocês. Também coloque aqui nos comentários, né? Da onde você é, se você é de Jaboticabal, não precisa colocar, se é da igreja presbiteriana, mas se é de outra cidade, coloque aí nos comentários para que possamos ter a participação aqui mais expressiva, né? No sentido de proximidade de cada um. Sejam muito bem-vindos, eu já estou fazendo isso, estou cumprindo aqui a minha tarefa, vou compartilhar e eu quero te convidar a fazer isso. Se você puder compartilhar, compartilhe aí nas suas mídias, né? No Facebook e outras páginas, abra aí uma sala de vídeo, assim outras pessoas também vão ter o privilégio de participar conosco. Também quero agradecer àqueles que estão conosco em grupos, né? Do Facebook. Já aqui eu abri uma sala de vídeo, já estamos em alguns grupos e a ideia é poder levar a palavra de Deus como refrigério nesse tempo tão difícil em que nós estamos atravessando, nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Então coloque uma boa noite aí para a gente saber que você está aqui. Quero agradecer o Roberto, está aqui conosco, a Ana Paula, também a nossa irmã Celina, nossa irmã Maria está conosco. Deus abençoe. Fabiana está aqui também. Fabiana está aqui do meu lado, na cozinha. Eu estou na sala. E podemos juntos aprender. Presbítero Vigílio chegou aí também conosco. Nós vamos começar daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, nosso estudo bíblico semanal. E desde já meu convite para você é que nada atrapalhe você nesse momento, né? Sei que em casa nós somos desafiados aí, porque temos tantos atrativos, né? E tantas coisas aí talvez podem atrapalhar, mas dedique esse tempo, né? Essa uma horinha, né? Vamos dizer assim, que você vai passar diante da palavra de Deus. Dedique esse tempo para aprender mais e mais da palavra de Deus. Eu espero que o som esteja chegando bem aí para vocês. Nosso intuito é caminharmos nas Escrituras e ser alimentado com ela. E essa série, Jornada pelas Escrituras, nós começamos já lá no início do ano, praticamente no início do ano, né? Onde começamos em Gênesis, capítulo 1, e onde nós estamos já, chegamos no capítulo 30 hoje, vendo várias facetas das narrativas bíblicas, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quero também agradecer a Deus pela vida da Lucimara, que hoje está completando mais um ano de vida. Nós já louvamos a Deus pela vida dela lá no WhatsApp e aqui ela está conosco. Lucimara, feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Maria, esposa do Gregório, também faz aniversário hoje, que Deus abençoe. E nós vamos começar orando e já agradecendo também pela vida das nossas aniversariantes. Vamos falar com Deus? Pai amado, muito obrigado por esta noite em que nos reunimos para aprender mais da Tua Palavra. Senhor, sabemos, ó Deus, que grandes são os desafios desta época. Sabemos que temos um adversário enfurecido. Sabemos, ó Deus, que a Igreja do Senhor vem sendo perseguida. Mas o que é maravilhoso, Deus, saber que a Tua Palavra jamais pode ser contida, presa, porque o Senhor é soberano para falar conosco. Obrigado pela vida da Lucimara, que completa mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Maria, que completa mais um ano de vida hoje também. Que o Senhor esteja abençoando a vida dessas irmãs amadas. E, ó Deus, seja exaltado no nosso meio. Adorado seja o Senhor. Fale conosco, Pai, nesta noite. Nós suplicamos as Tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, enquanto nós nos preparamos para começar o nosso estudo bíblico semanal, eu gostaria de convidá-los para cantarmos juntos um cântico antigo, mas que tem uma mensagem tão belíssima, que diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus.
Vamos louvar o Senhor com essa canção. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém, amém. Tudo para a glória dele, tudo para louvor e honra do nosso Deus. Nós estamos reunidos nessa noite para o louvor dele. E eu creio que ele quer falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. E esse é o motivo de estarmos reunidos nesta noite, para aprender mais da palavra de Deus, para colocarmos em prática, não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus pela iluminação dEle, rogando a Deus que nos abençoe nessa noite, no aprendizado da palavra dEle. Vamos orar, queridos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por tudo que és, por tudo que fazes. Graças te damos, ó Deus, por tudo que tens realizado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que, apesar do contexto, estamos passando, mas o Senhor não perdeu o controle. Tudo é para a tua glória, para o teu louvor. E, ó Deus, neste momento em que nos reunimos para aprender mais da tua palavra,
queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais da tua palavra, Senhor. Deus, suplicamos, ó Pai, fala conosco, destapa nossos ouvidos, Senhor, e faz-nos servos diligentes para aprender mais e mais de Ti. Senhor, eu bendigo o Teu nome e Te exalto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos aqui, deixa eu só explicar como um certo funcionamento aqui do Facebook, né? A página principal da igreja eu consigo ver os comentários, que é onde nós estamos aqui. Mas como eu abri uma sala de vídeo, talvez você entrou na minha sala de vídeo e fez um comentário, nesse eu não tenho acesso, porque eu saí da sala de vídeo para voltar para essa daqui. É uns negócios meio de doido. Eu digo porque uma irmã nossa, ontem, né, na reunião de oração, fez um pedido na sala de vídeo, e aí não chega para a gente. Então já me desculpa aqui. A Nicê também colocou aqui, né? Não viu o meu, não sei, eu não entendi muito bem, mas é porque não deu para ver. Então, se eu não citar o nome, eu não falar alguma coisa, é por causa disso, tá bom? Mas desde já quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco para aprender mais da palavra de Deus, para que juntos caminhemos louvando, exaltando o nome dele. E o tema da nossa mensagem de hoje, eu estava bem tentado a mudar esse tema, né? Mas eu sugeri esse. A família de Jacó. Eu ia colocar casos de famílias. Certamente você já viu ou já ouviu falar de um programa de televisão. E aí, como eu não quis fazer alusão ao programa, né? Casos de família fala das dificuldades, dos problemas das famílias, né? Mas eu pensei melhor, falei, não vou propor esse tema, não. Mas isso aqui dá um enredo de casos de família, né? A família de Jacó, a família que nós temos aí na Sagrada Escritura. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Maria, os coraçõezinhos já estão aí no automático. Já estão subindo, é só falar coraçãozinho, ele começa a subir, né? Não sei porquê, mas tudo bem. Enquanto a coraçãozinho tá bom, ruim é começar as carinhas de bravo aí, é misericórdia. Queridos, Gênesis capítulo 30, chegamos no capítulo 30. E é muito interessante, queridos, porque nós estamos aí falando de Jacó. Né? Saímos já de Isaac, que se deteve praticamente em 3 capítulos aí, e agora nós vamos estender por um certo período com este patriarca Jacó e sua família. Nós vimos na semana passada que Jacó teve que trabalhar dobrado aí pelas suas 2 esposas, né? E foi enganado aí pelo seu sogro, tio, e ali nós vimos que os problemas familiares acontecem aí no lar dos seus servos, dos servos do Senhor. E a semelhança das nossas vidas, qualquer família enfrenta problemas. Qualquer casal, qualquer pai e filho tem problemas. E nós olhamos para a Bíblia, uma das coisas que eu sempre me fascina na Sagrada Escritura é porque a Bíblia não coloca super-heróis, homens e mulheres como que indestrutíveis. Na verdade, a Bíblia coloca homens e mulheres com problemas, com dificuldades, mas que Deus tem um plano e que até os problemas que aos nossos olhos são difíceis demais, Deus é capaz de agir. O Senhor é soberano sobre a família, sobre nossas vidas. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 12 tribos, né? Não propriamente entrando nas 12 tribos, mas nós já começamos a ver um desenho aí sendo formado da família de Jacó, juntamente com as suas 2 esposas e suas servas, e nós vamos trabalhar então um pouco neste capítulo 30, fazendo algumas aplicações aqui para nós nessa noite. A título de introdução, queridos, este capítulo parece descrever uma novela dos tempos antigos, né? Ou nos tempos modernos, casos de família, um programa de televisão, casos de família. Enfrentando o seu conteúdo, entretanto, o seu conteúdo é bem diferente da sorte da literatura escrita pelos homens. Mas por que é diferente? Porque o que nós veremos aqui é que, apesar de uma família disforme,
Apesar de uma família que enfrenta problemas, Deus tem lições e nós vemos o proveito espiritual. E uma das coisas que eu quero destacar nessa noite é o seguinte, que o que nós temos aqui são recortes de uma família imperfeita nas mãos de um Deus perfeito, nas mãos de um Deus soberano que faz tudo segundo o seu querer. E aí, eu já começo fazendo uma pergunta. Na sua casa tem problemas, tem dificuldades? Precisamos fazer muitas manobras, todos nós temos, né? Sabemos disso. Todos nós enfrentamos problemas, dificuldades dentro do lar. E a Bíblia mostra também que outras famílias tiveram suas dificuldades, seus problemas. Eu quero dividir a nossa leitura fazendo alguns comentários aqui desse capítulo 30, 36 versículos. 36 não, mais de 36, 46, 43 versículos, né? E nós vamos caminhar paulatinamente aqui no capítulo 30. E para começar, queridos, vamos ver uma família disfuncional. Uma família disfuncional. Falar dos versos 1 até o versículo 13. Vamos fazer a leitura? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz um segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhes, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Aze. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, era até o versículo 13, né? Vou terminar o versículo 14. Dar-me das mandrágoras de teu filho. Até o versículo 13, eu passei para o versículo 14 aqui. Me empolguei. Sabe, queridos, ler sobre as famílias na Bíblia é entender que existem famílias disfuncionais. A família de Jacó está cheia de disfunções. A família de Jacó está cheia de problemas. Isso é revelado quando Moisés escreve o nascimento das 12 tribos de Israel. Os ciúmes entre Lia e Raquel provavelmente já existia há muito tempo. Sabe, olhar para a Bíblia é ver famílias disfuncionais que Deus usou para estabelecer o seu povo e, ao ver isso, nos encoraja. Porque nossa família também é uma família disfuncional, é imperfeita. O seu marido é pecador, sua esposa é pecadora, seus filhos são pecadores. Todos nós enfrentamos as dificuldades, mas até em meio a tudo isso, Deus usa e Deus age. É interessante, queridos, que mesmo agora, como nos tempos de Abraão, nós, em alguma medida, podemos deixar de confiar no Senhor e tentar, como diz no popular, trocar os pés pelas mãos e fazer do nosso jeito e tentar dar uma ajudinha para Deus. Quantas e quantas vezes já não quebramos a cara de não ter dobrado o joelho e clamado a Deus por sabedoria? Quantas e quantas vezes tentamos fazer do nosso jeito e vimos que deu tudo errado? O servo do Senhor, a família crente, ela é uma família imperfeita, sim, mas ela aprende e ela busca no Senhor ter uma família para a glória do Senhor.
Sabe, queridos, como eu acabei de mencionar, a família de Jacó é uma família cheia de disfunções. É muito interessante, e esse capítulo 30, isso mostra para nós que o ciúme entre Lia e Raquel já existia provavelmente há anos, e era como que ambas estivessem disputando dentro do lar. É como que ambas estivessem ali lutando pelo Jacó, pela atenção de Jacó. Nós vimos na semana passada que o desejo de Lia era que Jacó a amasse, que Jacó a colocasse como a predileta, mas a Bíblia fala que Jacó amava a Raquel. E Raquel, por sua vez, vê a bênção da sua irmã na passagem que nós acabamos de ler, e irritada com seu próprio infortúnio, age de uma maneira muito diferente do que o Senhor fez com Lia. E ela ali, queridos, age então com certa ira. Sabe, queridos, o Senhor pode usar o pecado do seu povo para promover seus propósitos, mas os eleitos nunca consideram isso garantido. Considere como Deus usou uma motivação imprópria de sua parte para avançar o seu reino e agradecê-lo por sua graça. Então se arrependa do seu pecado, se ainda você não o cometeu. É isso que esse texto está nos ensinando nessa primeira parte. Uma família disforme, uma família com dificuldades. Veja os primeiros 2 versículos, ele começa dizendo: vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Inveja, teve ciúmes de sua irmã. E aí, a expressão aqui usada no exagero, né? Dar-me filhos, senão morrerei. Dar-me filhos, senão morrerei. Depois, no versículo 2, Jacó entra em cena aqui, e aí Jacó se irou com Raquel, se irou pelo seu pedido, se irou pela maneira como ela estava agindo ali, e ele diz, num reconhecimento, né, que ele não tem capacidade disso, e então ele fala, acaso estou eu no lugar de Deus que impediu o seu ventre de gerar um filho? Queridos, como é triste quando ficamos infelizes por vermos as bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. Como é triste quando nós olhamos para a vida de outra pessoa e não nos alegramos. No caso aqui, nós estamos falando de 2 irmãs, Raquel e Lia. Veja que o texto bíblico, no verso 1, diz, vendo Raquel que não dava filhos e com ciúmes da sua irmã. E é duro isso, né? Nós entendemos que as mulheres no Oriente, nesse contexto, tinham um desejo ardente de terem filhos, e ser estéril era motivo de grande angústia para elas. Nós temos o caso de Ana, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, Ana e Penina, lembra lá? A rival provocava excessivamente, né? Então, tudo isso estava causando um certo desconforto. E é interessante porque a Raquel aqui, ela diz, dá-me filho, se não morrerei. Ela demonstra uma certa incredulidade. Né? E aqui o texto mostra que Jacó se irou com ela, né? Ele foi ele foi enfático em dizer, o Senhor fechou o teu ventre. É como se dissesse o seguinte, recorre a Ele. Ao invés de reclamar da sua sorte, ao invés de dizer, eu quero morrer porque eu não vou ter filhos. Mas aí, queridos, a resposta de Raquel, ainda nesse clamor desesperado, só vem a piorar. Porque no versículo 3, então, respondeu ela. Ao que Jacó disse, ela respondeu a Jacó, eis aqui a minha serva Bila, né? Coabita com ela para que ela lhe dê a luz. Veja, o ato de desespero de Raquel, né? Ela aqui é mais intensa do que Sara, do que Rebeca, que também era estéril. Nós vemos uma certa repetição de narrativas aqui, né? Sara era estéril, está lá no capítulo 11, e Deus abençoou a Sara, abriu o ventre dela, porque Deus tinha um plano ali na vida de Sara. Depois de um tempo, a filha de Isaac, Rebeca, também era estéril. Isaac orou por ela e o Senhor lhe abriu o ventre. E ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó, teve toda aquela discussão. E agora nós temos aí Raquel,
amargando a esterilidade, mas ao invés de buscar o Senhor, juntamente com seu esposo, ela então tem a ideia que Sara teve. Lembra? Quando Sara oferece a Abraão sua serva Agar, e aí Raquel aqui, mais uma vez, a semelhança de Sara, quer dar uma ajudinha para Deus, né? E a resposta de Jacó, a sua esposa favorita, indica que o foco dela era inapropriado. Ou seja, ele reconhece corretamente a soberania de Deus que pode abrir e fechar o ventre. E somente Deus pode fazer isso. E aí as suas palavras mostram que ela deveria se aproximar ao Deus Todo-Poderoso, clamando a Ele. O discurso de Raquel, do nascimento de Dan, logo em seguida, um pouco mais à frente aí, nos diz que ela finalmente confiou no Senhor, mas ela está determinada a fazer as coisas do jeito dela e da sua serva Bila. Veja, no versículo 5, né, Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Veja, confiou, chamou o nome de Deus, ele me ouviu, mas não era desta maneira. Será que ela estava crendo de fato ou estava trocando os pés pelas mãos? Sabe, meus irmãos, o tempo vai passando e claramente nós percebemos quanto somos parecidos com esses personagens, né? A nossa incredulidade, muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, colocando a carroça na frente dos bois, né? E Raquel não é diferente, ela agiu, não estava agindo com fé, né? Então, olha como o nível de disputa estava aqui. O texto mostra para nós que a Bila, né, teve 2 filhos, aí, verso 9, vendo Lia que a mesma cessara, ou seja, Lia já não dava mais filhos, ela já tinha dado a Jacó, se não me engano, 4 filhos, e ela não dava mais filhos, vendo Lia, então ela ofereceu para Jacó uma serva chamada Zilpa, para que ele se deitasse com ela e tivesse filhos. Olha que rolo de família, que caso de família, né? E aí Jacó teve filhos também com Zilpa. O texto bíblico fala que ele teve mais 2 filhos, né? Gade e depois Naphtali. É interessante, queridos, que esse texto nos mostra aqui que houve uma certa rivalidade entre as irmãs. Eu não sei se eu coloquei aqui para nós, não. Houve uma rivalidade entre as irmãs, né? E tudo isso, essa rivalidade produziu a nação de Israel. Alguém poderia dizer, é o fim. Aquela promessa que Deus fizera para Abraão lá atrás, olha a briga que está dando aqui, não tem jeito. Não, tudo isso estava dentro dos planos de Deus. Apesar de ser tudo disforme, apesar de ser uma bagunça só, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus pode usar as faltas dos seus filhos para trazer vida ao mundo. Phil Henry, ele diz o seguinte, houve muitas coisas erradas na disputa e competição entre essas 2 irmãs, mas Deus tirou o bem desse mal. José, nós aprendemos com ele, o filho de Jacó, lá no capítulo 50 de Gênesis, o versículo 20, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformaste o mal em bem. Então nós percebemos aqui, queridos, que Deus tirou o bem desse mal. Sabe, João Calvino, escrevendo e comentando acerca disso, ele fala o seguinte, Moisés, exibindo este mal em Raquel, nos ensinaria que ele é inerente a todos, para que cada um de nós, arrancando-o pela raiz, possa se purificar vigilantemente dele. Ou seja, confiemos no Senhor, esperemos no Senhor, não tentemos ajudar o Senhor, oremos e descansemos, que Ele é soberano. Mas se eu falhei, Deus é soberano até mesmo para corrigir a rota quando nós falhamos. O texto mostra aqui, então, uma lista aqui de alguns filhos que vieram das servas, das escravas aqui, tanto de Raquel quanto de Lia. E aí, o problema ainda não fora resolvido. Veja, antes da gente prosseguir, o texto começa e olha as palavrinhas.
Primeiro ele começa dizendo que Raquel teve ciúmes da sua irmã. E ele começa com uma expressão, vendo Raquel. Olhando para a situação, teve ciúmes, porque ela não tinha filhos. Teve uma ideia, deu a sua serva. Depois, a Bíblia nos fala lá no versículo 9, vendo Lia. Eu não sei se você está conseguindo perceber que é como se estivesse num ringue ali, né? E elas estão degladiando entre elas, há uma certa disputa. E vendo Lia, que ela também não podia mais conceber, ou seja, ela já tinha dado os filhos, não concebia mais, não sabemos, e aí entra um ponto interessante, não sabemos se por ordem natural, porque a Bíblia não fala que ela se tornara estéril. Alguns acreditam que ela simplesmente não tinha relações íntimas com o seu marido, porque Jacó estava desgostoso, talvez. Mas vendo ela que não podia mais conceber, e eu digo isso, desculpa, queridos, eu digo isso porque dá a entender um pouco mais à frente no texto essa ideia. Bom, vendo ela que não podia mais conceber, também tomou a Zilpa, sua serva. Olha a disputa entre elas. Ciúmes e disputa. E aí, continuando o nosso texto, o que nós temos é a hostilidade entre irmãs. Os versos 14 a 18, vamos ler? À tarde, verso 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Percebe, então, por que talvez ela deixou de conceber? À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia, e lhe disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. Bom, deixa eu beber uma água aqui, porque o caso é sério aqui. Mais um problema aqui na família, a hostilidade entre as irmãs. O que nós temos aqui é um ringue, né? Duas irmãs se degladiando aqui, problemas dentro do lar. Lembra que eu falei? Muito parecido com qualquer família que enfrenta suas lutas. Bom, o que está acontecendo aqui, queridos? A tensão esteve presente durante anos na família de Jacó. Lembra lá quando Jacó enganou seu pai, tirou o direito roubou o direito de primogenitura, que antes lhe fora entregue pelo seu irmão Esaú. Então sempre Jacó teve problema. Mas também agora no casamento, devido à maneira como suas esposas invejavam umas às outras. Chega a ponto de o fervor, né, após o nascimento de Aser, né, para a serva de Lia. E aí, embora, sem dúvida, bem conhecida a hostilidade implícita entre Raquel e a sua irmã, encontra expressão pública nessa passagem. Problemas aqui. E lá no versículo 14, começa então um registro da época em que Raquel pediu para o filho de Lia, né, o Rúben, lá ela pediu as mandrágoras que Rúben havia trazido para sua mãe Lia, né, ele encontrou para sua mãe durante a colheita do trigo. Quer dizer essa mandrágora aí? Será que a gente compra por aí fácil? Eu coloquei aqui, queridos, uma foto, uma flor. A mandrágora é uma planta do Mediterrâneo com flores azuis ou roxa aí, né, mas os tons azuis no inverno e com um fruto amarelo no verão, né? Muito parecido com uma ameixa. E é interessante porque este tipo de fruto era muito desejado nas culturas por causa da crença de que era um afrodisíaco e promovia a fertilidade.
Entendeu agora por que Raquel ficou tão interessada na mandrágora? Por que Lia queria também a mandrágora? Veja, essas qualidades aqui, né, era algo que tinha uma crença, né, de ser um afrodisíaco e estimular a fertilidade, era associada ainda, porque na região de Padã Arã era muito raro. E aí, ali em Padã Arã, onde eles viviam, tanto Lia como Raquel desejavam essa planta. Era a planta que iria ainda dar muitos filhos. E eu fiquei pensando, e me perdoe aqui a irreverência, né? Eu comecei a até dar risada lendo o texto bíblico. Olha a briga na família. Não era uma briga por causa de posses, ou uma briga por causa de coisas como nós temos nos nossos dias. Era uma briga para ver quem era mais fértil dentro do lar. Louvado seja Deus que na nossa cultura, e o Senhor não permite assim, não temos a poligamia. Só dá problema, né? E nós vemos o problema aqui. A própria Raquel, né, não tinha dado luz a filhos. Lia tornou-se temporariamente infértil, não sabemos o motivo ao certo, né? Porque lá no capítulo 29, o verso 31, diz assim: vendo que o Senhor, que Lia era desprezada, fê-la fecunda, e Raquel era estéril, do capítulo 29, verso 31. Depois, agora, aqui no verso 13, diz que ela então não podia mais dar filhos. E aí, queridos, nós vemos esse contexto, né? Um fruto mágico que vai trazer muitos filhos. Mas, na verdade, queridos, voltando ao nosso texto, os personagens principais aqui no capítulo não se saem tão positivamente. Tanto Raquel quanto Lia estão demonstrando superstição ao colocar a sua esperança numa planta sem pedir a bênção de Deus sobre o potencial remédio. É interessante porque não é de se admirar que Lia acuse Raquel de roubar o seu marido. Se nós olharmos no texto, Lia usa isso jogando na cara de Raquel, dizendo: olha, você roubou meu marido, afinal de contas ele casou comigo primeiro. E aí, queridos, o que temos aqui é que ela está claramente preocupada em ter os seus filhos, mais preocupada em ter os seus filhos do que o bem-estar da sua irmã, que era estéril. Ambas as mulheres estão dispostas a negociar. Olha como que às vezes a gente lê rápido e não percebe os detalhes, né? Olha o que ela estava disposta a negociar. Negociar a intimidade relacional e sexual a troco de um fruto. E aí, queridos, nós vemos uma ação tanto quanto grosseira aqui. Moisés nos diz que Deus ouviu Lia e lhe deu um filho, embora a sua oração não tenha sido registrada. Está lá no verso 17. E aí me lembra algo do passado, quando Esaú volta da caça, lembra? E ele sente o cheiro, o irmão de Jacó, do cozinhado lá de lentilhas, e ele implora, dizendo: me dá um pouco dessa comida. E aí Jacó fala para ele assim: eu dou, mas primeiro me dá o seu direito de primogenitura. E ele fala: de que me adianta o direito de primogenitura se eu estou a morrer de fome? Olha os exageros. Raquel, ela diz: dar-me filho, se não morrerei. E lá no passado Esaú diz: se eu não comer eu vou morrer. E é muito similar a algumas questões aqui, sem valorizar princípios inegociáveis, como o direito de primogenitura, como o relacionamento íntimo do casal. Percebe isso? Sendo levados por superstições, pelo estômago. Sabe, meus queridos, é interessante porque, ironicamente, a bênção da fertilidade não vem para aquele que comeu do fruto mágico. Não sei se você para perceber isso. Raquel, eu fico imaginando a cena, me perdoem a irreverência, né? Mas eu tento fazer isso para trabalhar melhor o texto. Eu fico imaginando que Raquel saiu correndo, quase que comendo o fruto. É hoje, agora que eu vou dar filhos ao meu marido, porque a história, a crença era essa.
Mas o Senhor não age segundo a nossa crença popular ou as nossas vontades. Veja que o Senhor age da maneira dele, ele é soberano na procriação. E o texto bíblico fala que naquela noite, Lia, e até voltando só um detalhe, né? Eu fico imaginando Jacó andando, e lá vem Lia, passa por ele, olha o texto bíblico. À tarde, os detalhes, como que Moisés escreveu. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela, e o Senhor lhe ouviu a oração, e ela teve filhos. Queridos, há algo muito sério aqui. Apesar de toda a irreverência e da brincadeira, é como que Raquel estivesse, em certo sentido, prostituindo a relação íntima, oferecendo a Lia, a sua irmã, por um fruto. Apesar de ter o direito e não haver nenhum problema dele se deitar com a sua esposa, a primeira esposa, o jogo de palavras e a negociação aqui mostram um total desrespeito pelos personagens, meramente para atender o desejo de ter um filho. Eu sei, Deus é soberano e Ele está no controle aqui, guiando todas as coisas, mas esta passagem nos ensina muitas coisas, como recorrer às crendices, à feitiçaria, à astrologia, outras práticas. Ainda nos ensina a não negociar valores inegociáveis com os exageros. O texto bíblico mostra para nós, então, que Deus a abençoou e ela teve mais um filho, o quinto filho. Eu fico imaginando essa cena, queridos. Depois que Raquel descobriu que ela ainda não tinha filhos e que a sua irmã Lia teve mais um filho, isso deve ter sido extremamente decepcionante. A pergunta é: será que Deus não vai abençoar Raquel? O tempo passou. Alguns anos se passaram, 20 e poucos anos. Como é que fica nessa história? Certo é, queridos, que Deus não se esqueceu de Raquel, mas Deus tem o seu tempo e o seu plano muito bem ajustado. Deus se lembra de Raquel. E eu falo isso porque Deus se lembra, porque o próprio texto bíblico nos diz no verso 22. Vamos ver o verso 19 a 24? Olha aí na sua Bíblia, verso 19 a 24. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. Ou seja, além de ter dado o quinto filho, deu mais o sexto filho. E disse Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido. Só um detalhe, nas entrelinhas, lendo aqui, percebeu qual a motivação? Se você voltar no capítulo 29, ela, ao dar à luz um filho, ainda dentro daquela sequência inicial, nós vimos que ela chega ao ponto de dizer o seguinte: agora meu marido vai me amar, porque eu lhe dei um filho. Está lá no verso 34, né? O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Lá no verso do capítulo 29. Agora aqui, voltando para o nosso texto, no verso 20, ela diz: agora permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. E aí o texto continua. Depois disso deu à luz uma filha, ele chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, Deus tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dar-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Queridos, é muito interessante ver a disputa toda aqui.
O verso 22 fala que o Senhor, verso 22 diz que o Senhor se lembrou de Raquel e a abençoou. Mas há alguns detalhes que nós precisamos destacar aqui no nosso texto. Essa perícope, ela é notável por duas razões. Dentre a bênção do Senhor, aqui de fazer Raquel fecunda, há duas razões ainda que nós podemos destacar. Primeiro, o registro de um nome de uma menina, de uma mulher, Diná. A primeira coisa então, que nós devemos destacar, isso é incomum, né? Na Escritura não menciona com certa frequência o nascimento de uma menina, a menos que tenha um contexto, alguma cena envolvida, né? Porque a herança de uma pessoa não era rastreada pelas mulheres daquela época. Então é incomum você encontrar esse registro. Agora, a referência a Diná anuncia o seu lugar na história posteriormente. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes, mas só para você ter uma ideia, lá no capítulo 34, quando chegarmos lá, nós vamos falar sobre Diná e os siquemitas. E é interessante todo o enredo que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa é a figura de uma mulher aqui no registro do nascimento dessa geração de muitos filhos. A segunda é o registro do nascimento deste jovem, dessa criança, desse bebezinho aqui, chamado José. E é interessante porque José vai desempenhar um papel importantíssimo na história de Israel, da igreja, e também na história como um tipo de Cristo. Por sua fidelidade a Deus, da maneira como ele também vai salvar o seu clã da ruína, e vai se estender desde o capítulo 37 de Gênesis até o fim, o capítulo 50. A chegada de José marca uma virada na vida de Jacó. Porque depois de que esse filho nasce, ele começa agora a ter o desejo de retornar à terra prometida. Está lá no versículo 25. Então veja, no início da narrativa, Raquel invejou a Lia com pouca fé, né, para tentar resolver o problema da sua maneira. Agora ela reconhece a mão de Deus. Nós vemos isso, né? Ela diz, deu à luz um filho, ele disse, Deus me tirou o meu vexame. Então ela reconhece, Deus agora agiu na minha vida, ele me tirou o vexame. Ah, mas não tinha a serva Bila, a Zilpa lá, que tinha filhos? Não. Era necessário nascer do seu ventre, então ela reconhece isso. José é o primeiro dos filhos de Raquel, que vai ter depois um outro filho, e ela realmente aqui, então ela entende que o Senhor a tirou desta situação. Agora, há um detalhe, antes da gente prosseguir na nossa narrativa aqui, que é essencial. Mais uma vez, às vezes a gente lê apressado o texto bíblico e não percebe os detalhes. Olha o que o texto bíblico diz. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Moisés menciona a lembrança do Senhor antes da oração de Raquel, para nos mostrar que a graça divina inicia todas as nossas bênçãos. Isaías ele vai falar assim, eis que a mão do Senhor está pronta para abençoar, mas ele retém sua mão por causa dos nossos pecados. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o Senhor, lá em Mateus, o Senhor Jesus nos ensina isso. Antes que vamos pedir, antes que peçais, Deus já sabia. E Deus tem planos, e Ele é soberano. Isso revela a soberania de Deus, a soberania do Senhor em derramar suas bênçãos. Isso fica claro aqui para nós. Antes que Raquel clamasse a Deus, o Senhor já estava agindo. E eu, lendo esse texto, eu fico pensando quantas vezes a gente está pensando, será que Deus está me ouvindo? Antes que você possa falar, Deus já sabe o que é melhor. Veja que a construção do texto traz esse sentido para nós. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e agiu. O Senhor já sabe tudo o que precisamos. Ah, mas por que orar? Porque a oração revela a dependência de Deus. A oração nos aproxima do Senhor. A oração não é para mudar Deus, mas transforma o nosso ser. E nós devemos buscar o Senhor. E é muito interessante
esta cena aqui em nosso texto. Veja, o texto então mostra, não importava o que Raquel tentasse com suas servas ou com a mandrágora, Lia ainda recebia mais filhos. Uma das coisas que também nós devemos entender nesse texto, nós devemos aceitar a verdade, é que Deus tem o tempo certo e abençoa quem Ele quer no tempo certo. Jacó amava Raquel. Nós poderíamos até mesmo dizer assim, por que Deus não abençoou Raquel primeiro? Porque Deus não trabalha de acordo com a nossa vontade, com a nossa agenda. Portanto, queridos, ao ver outros sendo beneficiados, abençoados, nós não podemos sentir ciúmes, como Raquel fez, a chegar ao ponto até de se irar e tomar atitudes impensadas. Nós devemos nos alegrar. A Bíblia fala lá em Romanos 12:15, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas aí acontece algo muito interessante aqui, né? O enganador continua a ser enganado. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso na semana passada? Conforme eu disse, com este filho, com Raquel, nós vemos agora que Jacó começa a desejar voltar para a sua terra. Vamos ler do verso 25 a 36? Tendo Raquel dado à luz José, disse Jacó a Labão, permite que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário e te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e o salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas aqui, seja conforme a tua palavra. Até o 36, né? E aí ele diz, mas aqui, naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e os malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Queridos, imediatamente após o nascimento de José, né, por volta de 21 anos se passaram, Jacó, o usurpador, viveu com o trapaceiro Labão. Deus certamente estava ensinando a Jacó o mal do engano, da fraude. E após o nascimento de José, a atenção de Jacó, então, se volta para sua terra natal. E aí, o que nós vemos aqui, queridos, é que, vendo como Deus começou a cumprir a sua promessa e multiplicá-lo, o filho de Isaac está mais confiante de que o Senhor começará a trazer Canaã para as suas mãos. Lembra? Vamos voltar lá atrás. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande descendência e prometeu à posteridade uma terra. E agora isso começa a tomar contornos na vida de Jacó, o herdeiro. Sabe, é por isso que Jacó fala da terra possessivamente, é a sua terra. É a minha, né? Como ele diz, minha, como ele fala na primeira pessoa, quando ele pede a Labão que o envie.
Sabe, o que que acontece? Como eu disse, 21 anos, Jacó aí trabalhou, né, com Labão, tentou aí servir, mas Labão era esperto. Jacó também era. Labão não tem medo aqui de admitir que sua riqueza aumentou com o sábio pastoreio de Jacó. Isso é muito interessante porque na vida de José, Deus também era com ele e o abençoava. Tudo que ele tocava, Deus abençoava. E Deus também abençoara Abraão e o fez próspero. Deus é assim na vida dos seus. Ele os abençoa na terra da posteridade, na terra da sequidão. Mas voltando ao nosso texto, queridos, ele era diligente em seu trabalho e Deus o abençoou por isso. Labão sabia muito bem que a sua prosperidade era o resultado do trabalho de Jacó. Infelizmente, Labão tentou enganá-lo e privá-lo de receber os frutos do seu trabalho. Tanto Jacó e Labão entraram num acordo, né? E Labão, como eu disse, astuto, fez uma proposta para ele, né? Embora Labão tenha se envolvido na prática proibida aí de adivinhação, Deus rejeitou a superstição, nós vemos isso lá em 1 Samuel, capítulo 28. No entanto, a sua oferta aparentemente parece generosa. Ele chega aqui para Jacó e ele indica, então, pede para que Jacó indicasse o salário que ele gostaria de receber. Porque Jacó pede para Labão para despedir ele, juntamente com suas filhas, com suas esposas, filhas de Labão e os servos ali, para ele voltar para sua terra. Né? E é interessante que Labão fala assim, não posso fazer isso. Fica comigo, trabalha para mim. E aí ele pede para que Jacó indicasse o salário, não é uma oferta para dar um presente ao genro, é algo gratuito. Não, veja que o verso 28 ele diz, fixa o teu salário e eu te pagarei. Ele esconde aqui a sua intenção com um discurso educado. Como o costume na época, né? Labão, na verdade, quer dizer o seguinte, eu cumpri a minha promessa em dar para você as minhas 2 filhas por 14 anos de serviço. Agora você quer outra coisa? Eu já te dei. Então, Labão, ele negociando com Jacó, ele fala, você deve trabalhar para isso. E aí, então, ele diz, fixa o teu preço. Jacó vê, através de Labão, astutamente a oferta, né? E ele não pode resistir. Então, o rebanho de Labão consistia principalmente de ovelhas brancas e puras e cabras de cores sólidas. Poucos cordeiros pretos e cabras pintadas estariam presentes. E Labão prontamente concorda dar a Jacó esses animais em troca de mais serviço. Labão acreditava que o pagamento seria pequeno, mas que a sua prosperidade ia aumentar. Só que deu um tiro no pé, né? Mais um dito popular aí. Porque o que acontece aqui? Ele separa, ele age astutamente, ele manda os seus filhos separarem para que não houvesse aí a mistura dos animais e ele pudesse ter prejuízo em tudo isso. Bom, o que a gente já percebe aqui até o verso 34, né, 36, não temos a conclusão aqui, isso já vamos ver, é que, apesar de tudo isso, Jacó, ele também age com esperteza, porque ele também, ao sair daquela maneira, ele ia passar por muitas privações, por muitos problemas. A maneira como Labão o enganou com Raquel e Lia foi apenas um revés temporário. Ele teve a coragem de fazer o que queria. Além disso, ele preferia trabalhar para Labão, Jacó, preferia trabalhar para Labão do que ir embora sem poder alimentar a sua família. E essa perseverança é uma marca do discipulado, é uma marca do cristão. Se você se sentir tentado a transigir a sua fé, lembre-se de que nunca devemos desistir de buscar as promessas de Deus e que Deus vai abençoar. Jacó, apesar desse contexto, apesar de tudo isso, ele poderia simplesmente rejeitar e vou embora, mas ele age com sabedoria num certo sentido,
de negociar, dizer, pelo menos eu vou ter aí uma rendinha, alguns animais. E mal sabia que Deus tem planos muito maiores. E o texto continua. E nós vemos a prosperidade de Jacó. Deus tem planos na vida de Jacó e o faz próspero. Assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaac, também é com Jacó. Veja que lá o versos que nós vamos ler, o verso 37 a 43, mas eu quero ler o 43 que diz assim: E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos, e servas e servos, camelos e jumentos. Deus estava abençoando a Jacó. Mas vamos ler do verso 37 a 43. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, da avaleira e do plântano, e lhe removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escochadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou para o rebanho, para o lado dos listados e dos pretos, dos rebanhos de Labão, e pôs o rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas e servos, e camelos e jumentos. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esta cena, é muito interessante que Deus estava abençoando Jacó, apesar de todo esse contexto de jeitinhos que eram feitos aqui. Jacó, evidentemente, acreditava que qualquer animal que visse as varas listradas tinha as cores de suas crias afetadas. Ou seja, havia uma certa superstição naquela época em torno disso. Eu não sei se eu coloquei. Né? Um princípio fundamental para interpretar corretamente a narrativa bíblica é de que o registro daquelas ações de um santo nem sempre significa que Deus aprova essas ações. Se você olhar, Jacó estava dando um jeitinho, baseado numa superstição. O Senhor pode, de fato, tolerar o que o seu servo fez, mesmo que não haja uma declaração explícita da aprovação do Senhor. No entanto, quando seu louvor não é declarado claramente, devemos ter cuidado para não presumir que Deus autorizou um ato específico, ou seja, que Deus estava agindo e no meio da corrupção e dizendo, está tudo certo. O que está acontecendo aqui, queridos? Havia uma crendice na época, né? Que quando elas viam as varas listradas aí, as crias eram afetadas, né? E de qualquer forma, Deus fez com que os animais aqui dessem crias malhadas e listradas, fazendo com que Jacó fosse abençoado. E aqui, obviamente, né, Jacó aceitou a crença comum da sua época de que um embrião poderia ser alterado com base naquilo que seus pais olhassem durante o acasalamento. Eles estavam à distância de 3 dias, as ovelhas de Labão, o gado de Labão com o gado de Jacó. E observe que, como Moisés não disse que o aumento de Jacó foi devido à sua técnica. Ele não disse isso, houve a técnica. Na verdade, o contexto dessa passagem nos mostra que Deus trabalhou apesar de tudo isso. E Deus age assim, apesar de tudo isso. Sem a intervenção extraordinária de Deus, é difícil imaginar como o rebanho de Jacó poderia aumentar tão rapidamente e ter, nos espaços aí de 6 anos, conforme o verso 41 do capítulo 31. Então, só destacando essa frase aqui, longe de afirmar alguma visão errônea
da reprodução nessa história nos faz lembrar da vontade invencível do Criador. Uma vez que Deus se propõe a abençoar alguém, nada pode impedi-lo. Lembra lá o texto de Isaías 43? Agindo Deus, quem impedirá? Labão não conseguiu conter e Jacó nada pôde fazer para receber o crédito do seu sucesso. Apesar de Jacó ter feito algumas coisas, foi Deus que ordenou que assim acontecesse. E eu quero caminhar aqui para o fim, queridos, para nós concluirmos nessa noite o que nós podemos aprender com tudo isso, com esse retrato de família. Eu começo fazendo uma pergunta na nossa conclusão nessa noite. A minha pergunta é a seguinte: sua família tem problemas? Problemas difíceis? Com sogro, sogra, com marido, com esposa, com filhos? Toda família é disforme, toda família é imperfeita, ela tem problemas. Mas nas mãos do Deus soberano, tudo pode acontecer. E Deus pode até mesmo, aquilo que aos nossos olhos poderia ser tão terrível, tirar pérolas preciosíssimas. É um grande consolo saber que quando o Senhor se propõe a nos abençoar, não há nada que possa o impedir. Nós, o que confessamos, a Ele, nunca tomamos isso como certo. Então eu vou agir sem coerência, sem ética, vou fazer de qualquer jeito, porque aqui está dizendo. Não, não é isso. A Bíblia nos fala que nós devemos viver vidas santas, em gratidão por Deus ter nos escolhido, por sua graça maravilhosa e merecida. Saiba que Jesus está reinando mesmo agora e pode abençoar você, apesar de toda oposição e de todo erro, apesar das dificuldades, apesar das falhas. Deus pode abençoar sua casa, sua família. Uma família disforme, uma família cheia de problemas, uma família cheia de dificuldades, entre ciúmes, entre rivalidade, entre discussões, problemas do Jacó para com as suas esposas, problema do Jacó para com seu sogro, ou seu sogro para com Jacó, e tudo isso está dentro do plano de Deus. E quando Deus se propõe a abençoar, ninguém pode impedir. Mas esse ano é muito difícil. Mas Deus não pode fazer isso. Como não? Não significa que Deus está agindo no erro, no sentido de ser conivente. Mas Deus age apesar do erro. E é totalmente diferente. Apesar de tudo isso que nós estamos vendo ao nosso redor, Deus pode abençoar a nossa família, a nossa casa. Deus pode abençoar o seu lar hoje mesmo. Crê nisso. Pastor, mas o meu marido é terrível. Pastor, mas a minha esposa. Mas o meu filho. Mas o meu pai. Mas esse país que nós estamos vendo. Olha a corrupção. Olha isso. Olha aquilo. Deus pode agir. Porque Ele não tem esses empecilhos que nós temos. O que era uma grande tragédia para Raquel se tornou em bênção. O que era um problema para Lia, Deus abençoou com filhos. O que era um problema para Jacó, a relação com Labão ali, entre o engano, Deus o fez próspero. Sabe, isso não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da dependência. O evangelho da prosperidade tenta a todo custo dizer, não, faça isso e eu vou te abençoar. O evangelho da dependência confia que tudo vem das mãos do Senhor. E se Ele quiser nos fazer próspero, Ele fará. Ele fará. É depender todos os dias. E confiar que Deus é soberano para agir segundo a sua vontade nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, querido. Que o Senhor te ajude nessa noite a confiar nele. Que Ele está no controle e Ele pode resolver problemas mais insolúveis da sua família, da sua vida. Porque Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque olhando para esta família, família de Jacó, nós vemos um retrato também da nossa família, que enfrenta problemas, que enfrenta dificuldades, problemas que vão contrários à Tua Palavra, mas que não impedem o Senhor de agir
e nos levar ao arrependimento e corrigir a nossa vida, a não firmarmos a nossa vida no erro, mas apesar do erro, entender que o Senhor permanece fiel, não a nós, mas a Ti mesmo. Obrigado, Senhor, por esta noite e pelo Teu doce cuidado na nossa vida. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, antes de você sair daí, eu tenho alguns convites para fazer para vocês. Em primeiro lugar, a nossa classe de novos membros, nós começamos aí sábado passado uma classe, e se você que já é membro, não, você ainda que não é membro, quiser participar para se tornar membro da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, essa é a oportunidade que você tem, um momento rico, rápido, uma horinha aí passando juntos pela ferramenta Meet, ainda a apostila você vai receber pelo WhatsApp, então muito prático aí para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Então vale muito a pena. Tivemos a primeira aula, eu ainda vou estender esse convite para mais 2 aulas, depois não dá mais, aí vai ter que esperar uma próxima classe. Pastor, eu já sou membro, mas eu gostaria de participar para relembrar algumas coisas que aprendi lá atrás, com seu Urias e outros irmãos, e ainda aprender coisas novas. Você pode participar, deve participar, me procure que eu coloco seu nome lá no grupo e você vai participar das aulas. Pastor, eu sou de outra cidade, posso participar? Pode, mas vou me tornar membro da igreja? Aí, não teria problema. Não é o certo porque isso está fora da jurisdição, mas certamente tem uma presbiteriana na sua cidade. Eu posso te recomendar o pastor aí para dar o prosseguimento e discipular a sua vida, se você não é membro de uma igreja presbiteriana ainda, tá bom? Fica esse convite para você. Bom, outro aviso que eu tenho para fazer para os irmãos, neste sábado, nós vamos ter aqui o nosso programação da UCP, Conectados com Deus, né? A senha é oração. Será um momento muito jóia, as nossas crianças participando, né? As nossas, eu digo, 2 crianças aí participando. A ideia é agora voltar aos trabalhos da UCP com outros e outras crianças, ainda usando as ferramentas que temos, não sabemos até quando, com ministração da palavra, louvor, às 18 horas. Olha, não só para as crianças, mas os adultos também, vale a pena. Vai ser um momento muito jóia, muito descontraído, e eu tenho certeza que você vai, além de se divertir, né, porque é um momento alegre, também você vai aprender muito da palavra de Deus com a nossa irmã, que eu não vou falar o nome, para ser uma surpresa, vai estar ministrando também a palavra de Deus para nós. Tá bom? Então, sábado às 18 horas, nosso tema Conectados com Deus, a senha é oração. Um outro aviso, a escola dominical, nós vamos falar sobre, na série Eu Creio, a soberania de Deus e o sofrimento do crente. Como conciliar soberania e sofrimento na vida dos filhos de Deus, na vida dos crentes. Nós começamos no domingo passado falando sobre soberania e providência, né? O controle do Deus Rei, aquele que reina, aquele que conduz todas as coisas, mas em meio ao sofrimento. Como lidar com isso? Então, domingo que vem, às 8 horas da manhã, nossa escola bíblica, e à noite, a mensagem bíblica, Eu Sou a Luz do Mundo. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto aí, João, no Evangelho de João, um dos Eu Sou aí, Jesus afirmando, Eu sou a luz do mundo. Bom, esses são os nossos avisos. Fora isso, nós temos aula no domingo para as crianças, com a nossa irmã Simone, e também com os adolescentes comigo, às 10 horas da manhã, às 9h15, aula para as crianças, tudo aqui pelo Facebook, e a aula dos adolescentes pela ferramenta Meet, mas todos podem participar também. Eu acho que é isso, são os nossos avisos. Quero agradecer a presença de todos conosco, você que não é daqui de Jaboticabal, mas que participou do nosso estudo, muito obrigado pela sua presença. Você que está em algum grupo aí do Facebook, né, que eu compartilhei, muito obrigado. Já quero te convidar, ainda não estamos com o nosso culto presencial, mas se você é de Jaboticabal e quiser conhecer a nossa igreja, seja muito bem-vindo. Nós teremos toda a prontidão para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Eu creio que não há bênção maior do que ter a palavra de Deus. Quero também agradecer aos membros da IPJ, da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, que estão
de prontidão estão participando, ouvindo a palavra de Deus. Hoje eu estava pensando, né, nesses 5 meses aí, olha, não teve um dia em que fomos privados de pregar a palavra de Deus. E eu agradeci a Deus até mesmo pela minha saúde. Estive um momento difícil, essa semana a labirintite atacou, mas Deus tem colocado a gente de pé, tem cuidado de nós, às vezes um pouquinho de dificuldade aqui de transmissão, às vezes a internet travou, mas nesses 5 meses o Senhor até aqui nos abençoou e tem nos abençoado, Senhor. Lógico, queremos nos encontrar, queremos estar de forma presencial, mas ainda aguardem um pouquinho. Já tomo até a liberdade de dizer isso, né? O Conselho está ciente do momento que devemos voltar, né? Já reunimos o Conselho, estamos aí seguindo o decreto da Prefeitura, né? do prefeito, nós vamos esperar, há uma certa expectativa nisso, né? As lives, nós temos visto aí que está caminhando para uma flexibilização, nem tanto uma flexibilização, o prefeito não tem usado essa palavra, uma normatização para que a igreja volte. E aí nós vamos ter todo um protocolo. E desde já digo aos irmãos, tenham paciência, porque não é decretou num dia, nós vamos liberar para todo mundo, é festa, não. Nós vamos ter que ter cautela. É cautela aí nesse retorno, então vamos ter paciência, vai passar, tá bom? Mas além de ter a cautela, nós temos que ter bom testemunho como crentes em Jesus Cristo. E uma delas é cuidar da nossa saúde. Então, se tiver que sair de casa, usa máscara, álcool em gel, evite aglomerações, evite todo esse desconforto do momento. É sério o momento e nós temos que tratar com muita diligência tudo isso que estamos passando. Tá bom? Deus abençoe. Quero agradecer a todos. Não vou aqui citar nomes para que eu não seja indelicado e esquecer alguns, mas todos vocês sejam muito bem-vindos nas nossas programações. Sintam-se abraçados e amados em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Tenha uma excelente noite de descanso. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.